Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o 14º episódio da terceira temporada, Heart of Stone. E estão aqui hoje comigo Fernando Odo Rodrigues. Olá, Fer. Olá, coisa nenhuma. E Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui de novo. Otto, is something bothering you? What makes you say that? Well, for one thing, you haven't said 5 words to me since we left Prophet's Landing. Huh? Look, if I've done something to offend you, I wish you'd tell me what it is. It's not important. Whatever you say. Certainly not worth making an issue about. Well, glad to hear it. It's just when Governor Avesta invited us to dinner at his house. Go on. You said no. And You never bothered to ask me if I wanted to go. you wanted to go to the governor's house for dinner? Not particularly. Well, then what's the problem? The problem is you never asked what I wanted. Otto, you don't eat. Besides, you hate socializing with people you don't know. Well, that's beside the point. I would have liked to have been consulted, that's all. You're right. Next time we are invited out for dinner, I will make sure you are the one to say no. I'd appreciate that. Essa primeira cena aí da Kira e do Odo, que eles estão conversando, é interessante que a gente pode levar para um lado de que, puta conversinha meio nada a ver, não acrescenta nada, tudo. Mas eu acho bem interessante essas conversas, assim, que eu acho que acrescentam a amizade da Kira e do Odo, e acho que é algo, assim, tão normal de acontecer na vida, no dia a dia das pessoas. Eu até posso me enxergar fazendo isso de repente, de você não gosta de uma coisa, não quer fazer uma coisa, e você acaba tomando uma decisão, e você tá tão focada naquilo que você acaba não percebendo o que a pessoa do lado, né, ou outras pessoas envolvidas poderiam estar pensando sobre o assunto, e de repente você toma uma decisão por todo mundo. Então, quer dizer, essa é uma coisa corriqueira do dia a dia, assim, mas eu acho que foi interessante, assim, esse início do episódio. Eu acho que foi interessante, eu concordo com você. Eu só acho que tem uma falha nesse momento. Eu acho que a cena teria feito mais sentido de mostrar o quanto o Odo estava a pé da vida. Só imagina, o governador vem e convida eles para jantar. Aquilo aceita, o Odo não come e não gosta de socializar. E aí, eu acho que teria mais motivo para ele estar pé da vida com ela e falar, pô, você nem me perguntou o que eu queria. O oposto dela, ela recusou e não sei o quê, tá puxando pro lado cômico, mas eu acho que não faz tanto sentido com o personagem do Odo. O governador veio lá e ofereceu o jantar, a Kira recusou. O Odo não ia ficar chateado só porque, você não me perguntou. O oposto, se ela tivesse aceitado e o Odo tivesse sido obrigado a ir, eu acho que faria mais sentido pro Odo estar bravo com ela. É uma das minhas poucas reclamações com o episódio. Mas eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que talvez não num nível consciente, talvez no subconsciente, o Odo possa ter ficado bravo porque ele ir seria uma oportunidade, na realidade, de compartilhar algo com a Kira. Porque lembra lá quando ele fala em Fascination, que vai ter o festival, e aí ele fala para ela, eu quero participar dessa vez, tal, não sei o quê. E acho que é muito mais para ter a companhia dela do que qualquer outra coisa. E aí eu acho que na conversa a questão seja o ir ou não ir no jantar. Era ele ser consultado, sabe? Do tipo, ela assumiu que pelo fato dele não comer, ele não gostaria de ir, então ela tomou uma decisão pelos dois. E aí ele gostaria de ser consultado. Eu acho que é mais em função disso do que qualquer outra coisa, assim. Eu acho que por aí.
essa última parte. Talvez até falando um pouquinho do nome dele, do nada, talvez, tentando antecipar alguma coisa assim, mas no final, pelo que eu entendi, ele gostaria só de ter sido consultado e não ter ido do mesmo jeito. Então era uma coisinha meio bonitinha da comédia, fechada em si mesmo. Ele nem sugere uma alternativa para eles passarem tempo juntos e meio que fecha ali nessa questão da comédia. Eu achei simpático, mas tirando eu achar um pouquinho da lembrança dele do laboratório de seu nada, porque é até interessante, porque você pode também ler como se fosse uma integração dos dois, né? Ela o conhece suficientemente para saber se vai ser um ambiente para ele, se vai ser algo interessante que ele vai curtir e tal, e ela meio que responde com ele com a opção dele com propriedade. Então eu achei bonitinho, mas não achei tão cativante assim, tão forte assim, para dar uma lembrança. Mas ouvindo isso, eu fiquei com uma curiosidade. É a primeira vez que é dito em tela que o Odo não come? Ou a gente supõe que ele não come já? Não, ele já tinha eu não dito. lembro. Já tinha dito, né? Eu não lembro em qual episódio, mas você lembra dele com a caneca e bebendo e reenchendo a caneca e falando que ele podia dar a ilusão de que ele estava compartilhando a experiência? Eu não lembro qual episódio foi isso, mas isso já foi dito em tela antes, sim. Não, isso aí é do Orion, não é? Tem uma cena parecida dessa lá no Hisway, né? Mas é pra frente, né? Não, mas eu acho que tem alguma coisa assim, que ele fala que ele não come, mas não tô conseguindo me lembrar. Talvez em alguma conversa com o Quark no Promenade, o Quark talvez tenha falado. Não, ele fala uma conversa com a Luxana, que ele fala que ele já tinha tentado comer alguma coisa e tinha sido desastroso, ou beber alguma coisa e tinha sido desastroso, não foi com ela que ele conta isso? Acho que com a Kira. Agora eu não tô lembrando do episódio, você falou isso, eu lembrei. Episódio, mas já tinha sido falado antes. Já, faz até sentido ser com a Kira, tá? Respondido. Mas muito bem, nesse episódio, que foi escrito pelo Ira Stephen Bear e pelo Robert Hewitt Wolfe, e foi dirigido pelo Alexander Singer, e aí a gente tem duas histórias. Uma história é essa da Kira e do Odo, que eles estão voltando de uma colônia bajoriana na divisa com o Império Cardassiano, e aí eles acabam encontrando, supostamente, ali uma nave Maquis, eles vão atrás da nave, acabam descendo num planeta, e no fim acontece tudo o que acontece ali. E aí a gente tem a outra história, que é a história do Nog, e que envolve o Sisko nessa e a vontade do Nog entrar para a Academia da Frota. Eu acho que as duas histórias têm coisas interessantes. Eu acho que são duas histórias bem tocantes, assim, tem uma parte, acho que, sentimental grande. Eu gosto bastante das duas histórias. Tem uma outra coisinha, assim, que de repente pode parecer um pouco esquisito, meio fora de tom e tal, mas no geral eu gosto dessas histórias e eu gosto principalmente do fato que, em geral, quando a gente tem uma história B com Ferengi, a gente sempre tem uma coisa que puxa para um lado cômico, e nessa não, a gente acaba tendo uma história séria, ao invés do que a gente teve no episódio passado, e que até, inclusive, é algo que se sobressai, né? Porque no episódio passado o Nog tá tão fora, assim, a gente até comentou, né? Tão desproporcional a reação dele com o Jake lá no jantar com as meninas, a maneira como ele tratou as meninas, tudo, e aí de repente aqui a gente vê ele querendo entrar para a frota com um motivo que realmente faz todo sentido, mas que fica um pouco meio deslocado, assim, do que a gente tinha visto até agora. Fer, você acha que foi, assim, um passo muito grande, que precisava ter alguma conexão no meio, assim, para ficar mais clara essa decisão do Nog? Ou você acha que, apesar do que a gente vinha vendo do Nog, no fim dá para encaixar as coisas e perceber que no fundo estava tudo meio aí por trás, essa vontade dele de ir para a frota? Não, na cena com o Jake, eu não acho que foi exagerada, tá? Eu acho que na cena com o Sisko antes disso... A cena do Jake que eu falei que é exagerada é no episódio passado. É mas quando eles falando saem desse... Oi? A gente tá conversando desse episódio. Não, eu sei, mas é porque como eu falei dessa cena, fica parecendo, entendeu? Que a exagerada era dele com o Jake, mas eu não acho exagerada a cena dele com o Jake, entendeu? Nesse episódio. A cena do episódio passado, o Jake ia sair com uma menina.
só que ele tinha um compromisso com o Nog, e aí ele cancela o compromisso com o Nog pra sair com a menina. Aí o Nog fica bravo com ele, fala, não, então eu vou sair com vocês também. E aí a amiga que o Jake ia sair leva uma outra amiga. E aí o Nog começa assim a ser super misoginista, aí ele fala pra menina que ela tem que cortar a comida dele, fala que mulher não tem que ficar falando, que mulher ferengue não fala, e não sei o quê. E aí os dois brigam por conta disso. Então foi assim, do tipo, o Nog completamente negando a cultura humana, sendo que ele está ali numa estação bajoriana e comandada pela federação. Então fica meio esquisito, e a gente nunca viu o Nog fazendo isso. Então foi assim, e de repente o cara que acha que as mulheres têm que cortar a comida, mastigar a comida e andar peladas, de repente quer entrar para a academia da frota, vai abraçar a cultura, os ideais da frota. Então, nesse sentido que eu estava falando, que fica meio, assim, foi um episódio atrás do outro, então fica muito gritante, assim, a diferença. Deixa eu procurar uma coisa aqui, Mari, vai falando aí, porque depois que eu revi o episódio agora de pouco, e por motivos que ainda serão discutidos eu fiquei tocado, eu resolvi legendar um trechinho, e eu fui atrás, eu tenho um arquivo com todos os roteiros de Deep Space Nine. Estou abrindo aqui enquanto eu falo. Mas em algum lugar que eu fui procurar esse episódio, ele não vinha logo depois de Life Support. Tinha uma ordem diferente no episódio. Mas ainda assim, ele vinha antes, o Life Support vinha depois, o que não faria sentido nenhum. Ficaria pior ainda do que você está falando. É que eu acho que você tem razão. Pensando em termos de arco de personagem, arco de temporada, não faz nenhum sentido. Você tem toda a razão, Mari. Agora, analisando só dentro deste episódio, as motivações do Nog dentro do episódio são muito claras. Mas você tem toda a razão. Se no episódio anterior ele queria que... Mas será que ele não estava tendo uma crise de identidade? Na realidade, eu não afirmei que, assim, eu tenho alguma justificativa para isso, entendeu? Eu consigo ver. Então diga, Mari, jogue a sua sabedoria pra gente, porque todo mundo sabe que eu sou um retardado. Eu acho que eles erraram a mão, sim, no episódio passado, mas eu acho que talvez a gente sempre viu o Nog com uma necessidade muito grande de se afirmar como Ferengue. Era importante para ele isso, de mostrar que o pai dele era Ferengue, do Quark, né, do tio ter orgulho dele. Você via que ele tinha uma necessidade, assim, de se identificar com alguma coisa. E eu acho que talvez ao longo do tempo e a amizade com o Jake, às vezes trazia sentimentos conflitantes nele, de que talvez ele visse que ele nunca seria um Ferengue como se esperaria que ele fosse, e ele vê que o pai é exatamente assim, mas que o pai estava tentando ali de alguma forma ser aquilo que ele na realidade não teria como ser, e aí deixa o tio fazer um bullying completo com ele nunca fala nada, ele nunca reclama de nada, ou reclama, mas reclama da boca para fora, porque ele efetivamente nunca faz nada. E aí o Nog vem crescendo com isso, e ao mesmo tempo ele vem crescendo com o exemplo que ele tem do Jake ali, da relação que o Jake tem com o pai, e das coisas que ele tem aprendido, e quanto o Jake ajudou. Então, de repente, pode ser que... E não só isso, só interrompendo rapidinho. Ele vendo do que o pai do Jake é capaz, enquanto o seu pai está limitado. Entendeu? Sim, tá nessa linha do que você está falando. Não, e o quanto, por exemplo, o Sisko apoia aquilo que o Jake quer fazer. Ah, você não quer ir para a frota? Beleza. Você quer fazer outra coisa? Beleza. Entendeu? E algo que ele não consegue ver na própria família. E aí, talvez, em alguns momentos, ele tem uns rompantes, assim, de que ele tem que se afirmar ser Ferengue. Talvez no episódio passado esse fosse um momento desse. Mas quando eles brigaram, e apesar de ter os dois passaram o pano ali, é uma coisa bem assim adolescente, que foi o que eu falei, pô, brigaram, tudo, acabaram não entrando no âmago da questão, de discutir que talvez o Nog tivesse exagerado e tal, eles esquecem isso e continuam a amizade. Talvez ele tivesse refletido, e aí mais uma vez ele vê aqui, né, nesse episódio, o pai sendo humilhado pelo Quark, ele vê que o pai tem a capacidade que poderia ser algo mais, mas não é.
E aí, de repente, talvez ele tenha vindo com essa ideia de que entrar para a Academia da Frota poderia ser a solução e mudar a vida dele. Castanho, o que você acha disso daí? Aquela, costumo chamar isso aí de uma história de conto de fada de Star Trek. Se você pensar estritamente em termos de construção de personagem, aí eu acho que tem muitos saltos lógicos aí. E, em particular, no caso do Nog, se você pensar bem nisso, eu acho que as duas últimas participações dele foram ruins. A Engenheiro Radar, a participação dele é ruim, especialmente aí num contexto de Frota Estelar, dentro do Explorador, ele se porta de uma maneira meio infantiloide, frente a um Jake um pouco mais maduro, mais no seu ambiente e tal. E o último episódio, já falou da semana passada, o último episódio também, eles tentam explorar uma coisa, aquela diferença de cultura, uma coisa um pouquinho mais pro humor. E eu acho que não fala muito com esse episódio. No fundo, é meio que assim, vamos decretar que o Nog quer ser oficial da frota, porque você repara que mesmo esse episódio se trai. O Nog não tem a menor ideia do que ele tem que fazer. Ele sabe, é aquela coisa conto de fada, meio daquela coisa da gata borralheira, que não tem a menor ideia do que quer fazer. Quer fazer. Ela vai tentar pegar o dinheirinho dela, como é que faz o Ferengi? Dá o dinheiro, é tipo um suborno, ou seja lá o que for. Não sei. Eu vou dar o dinheiro pro Sisko, entendeu? Mas ele não tem a menor ideia. Tipo, ele nem chegou, deu um Google lá pra saber como é que faz. Ou seja, foi na cara e na coragem. Você meio que se pondera. Se você vai abraçar a coisa do conto de fada, meio que na emoção, ou se você vai ser meio crítico. Eu acho que desde o momento que eles tomaram essa decisão, Nog vai ser oficial. O Nog vai ser o primeiro Ferengi na Frota Estelar. Então, desse momento pra frente, a gente começa a ver uma certa consistência que o personagem não tinha anteriormente. E a gente acaba abraçando a ideia. Aí você acaba ignorando certas coisas que aconteceram entre o piloto e esse daqui, tipo, foi legal ele ser trombadinho no começo. Mas foi ruim o episódio passado, ele bobeou, ficou a serviço da trama para ter aquela piadinha e no fundo o Nog saberia se virar naquela situação social porque ele já estava acostumado com um monte de gente de várias culturas na estação e no próprio bar. O cara trabalha num bar, entendeu? Num bar cheio com uma multitude de raças, de fisiologias diferentes, inclusive tem uma mencionada pela primeira vez no episódio, que a gente vai falar daqui a pouco, e dá aquela bobeira ali, parece tolo, parece bobo. Então, o que eu acho assim, tomou a decisão, legal, mas o episódio, ele não sabe muito bem, quando ele fala com o Dick também não tem a menor ideia do que ele queria, né? Por mais que ele escondesse o real motivo, alguma bobeada, alguma coisinha, uma maquete de nave, alguma coisinha deveria ter transparecido, entendeu? Então esse é o problema. Aí agora você vai ponderar, mas daqui pra frente eles decidiram e foram consistentemente, e no final você vê que houve um grande desenvolvimento do personagem, legal, ele se modificou. Legal, você aceita isso. Em particular, eu acho aquela fala, eu não quero terminar como meu pai, eu acho que é uma fala legal, porque é uma fala legal pro Sisko. Provavelmente o restaurante da família é uma coisa geracional, o Sisko quis outro caminho para a vida dele e foi embora, sem demérito ao Papa Sisko ou quem era o dono do restaurante antes na família, mas o que você percebe é que o Sisko poderia ter se visto ali também. Poxa, eu senti verdade nisso aí. Não, eu vou te dar uma força, cara. Eu vou te dar uma força e vamos ver o que acontece. Eu nunca vou me arrepender. Então, se você pensar nisso, nunca vou me arrepender, e a última coisa que o Sisko fez na série tem a ver com o Nog. Então, aí você vê que a coisa funciona. Mas eu vejo como bem pro lado do conto de fadas Tracker isso aí. E em termos de coisa abrupta, do além... É bem do além mesmo. Realmente não tem muito aviso esse negócio todo, não. Castanha, só vou discordar com você em um ponto. Pensando só nesse episódio. O Nog estava perdido, não sabia nada o que fazer, não deu um Google. Esse é um episódio que foi exibido em janeiro de 95, que deve ter sido filmado, sei lá, outubro, novembro de 94. O Google só surgiu em 98. Eu sei, Fernando. O Yahoo surgiu em janeiro de 94. Tudo isso era muito novo. Então, a gente julgar agora, ele devia ter dado um Google, pesquisado, não sei o quê, eu até concordo, mas como o próprio Sisko fala para ele, você é um péssimo estudante, suas notas são medíocres. O Nog não sabia fazer uma pesquisa
para isso, entendeu? Então, ele viu aquilo. Eu acho que a cena, que é depois que ele falou a primeira vez com o Cisco, mas que a gente vê a forma como o Quark lida com o Ron, e que não é diferente de nada que a gente viu antes, eu acho que justifica muito isso. Ele está perdido. Ele é um jovem perdido. Não é só que ele não quer seguir a carreira da família. O Cisco podia ter sido um excelente chefe de restaurante e ter tido sucesso. Ele sabe, e ele fala isso depois no episódio, que ele não é bom para negócios. E é isso que o motiva de eu vou tentar algo completamente diferente. Então, eu só tô assim discordando de você nesse sentido. Ele não deu um Google. Bom, hoje é fácil a gente pensar isso porque a gente tem o Google, o ChatGPT e outras coisas. Na época não tinha quando ele escreveu no episódio. E de qualquer forma, o próprio episódio fala que o Nog não é um bom estudante. Ele não ia pensar em fazer uma pesquisa. Eu acho que está coerente com o personagem e com o episódio. Não, Fernando, eu acho que está coerente. Eu tô fazendo ir pro lado do conto de fadas, porque até agora, entrar na Frota Estelar, academia era um negócio difícil para dedéu. Os exames eram difíceis para chuchu, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Que o cara sair do zero, há 3 anos atrás o cara tinha dificuldade de ler o padrão federado para entrar na academia, é muita coisa. Isso que eu tô tentando dizer, que isso é muito conto de fadas. Isso que eu tô querendo dizer. Na nova geração, entendeu? Deixa para você pensar nesses termos. Não, peraí, deixa eu perguntar porque eu realmente desconheço, tá? Eu vou perguntar porque eu realmente não assisti tudo da nova geração, e ainda mais o que envolve o Wesley. O Wesley bombou na primeira vez. Mas vamos lá, esse critério de seleção foi demonstrado na nova geração antes, e que, vamos lá, nesse momento o que o Nog está buscando é uma carta de recomendação. Não quer dizer o Cisco mandou a carta e o Nog já está lá. Não, claro, ele vai ter que passar por exame. Fazer a prova, né? Ele vai fazer o exame ainda, só para ele poder se inscrever, né? Fazer o pacotinho dele, entendeu? Mas aí ele vai ter o Cisco como mentor. Vamos só lembrar, eu lembrei muito de uma cena de um episódio anterior, aí vocês são melhores do que eu, vocês podem me falar qual é o episódio, tá? Vocês lembram, eu não sei se é na primeira ou na segunda temporada, quando o Cisco não queria de jeito nenhum que o Jake tivesse contato com o Nog, e no final do episódio a gente vê o Jake tentando alfabetizar o Nog. Vocês lembram disso? Sim, sim. Que é algo que ele não deveria estar fazendo, mas que ele estava fazendo. Isso que aconteceu na primeira temporada tem reflexo. Eu acho que faz sentido com ele pensar agora, eu vou fazer o que for necessário para entrar na Frota Estelar. Nesse episódio, tudo o que ele quer é que o Cisco reconheça como alguém que pode tentar. Ele não entrou na frota ainda. Não, eu sei, Fernando. Eu só tô tentando colocar um negócio em perspectiva, poxa. Eu concordo. Eu acho que é um pouco fantasia, só isso. Eu só tô fazendo um contraponto. Tipo assim, tá, tudo bem, vamos abraçar a fantasia? Tá. Tipo assim, vou decidir que vou mudar. Tipo o Harry King em Voyager, deve ter uma meia dúzia de episódios em que você podia colocar um letreiro falando assim, mudança de personagem em funcionamento. Deve ter uma meia dúzia, mas não mudava nada. Não mudava nada. Tinha meia dúzia de episódios. Esse não, mudou. Então me diga uma coisa. Qual a diferença do Nog pro Harry Quinn? É que eles tomaram uma decisão. Eu vou pegar esse personagem, ele vai ser o primeiro Ferengue na frota, e ele vai conseguir passar, e ele vai se mostrar valoroso no dever, ele vai pra guerra, ele vai sofrer na guerra e tal. E a última decisão do Cisco vai ser promover esse cara. Agora com o benefício da retrospectiva. Eu acho que essa consistência que é o mérito do negócio. Não, agora vai ser assim. Eu acredito que eles foram consistentes no resto. E tem outra coisa. É a primeira vez que eles pegam o personagem do Ron e falam que ele é fera em engenharia. Uhum. Isso é brevemente mencionado no Necessary Evil, mas de maneira consistente até agora também não era. Então dá a impressão que eles tomaram 2 decisões em uma. Do Nog vai entrar na frota e vai ser bom nisso, e o Ron, no fundo, é um engenheiro. E é a primeira vez que o Ron
e enfrenta o Quark também. Então tem 3 coisas que eles fazem nesse episódio. Então é melhor, sim, com certeza é melhor, e eles tratam esses assuntos de maneira razoavelmente consistente até o final da série. Então eu acho que é ganho nos 3 casos. Agora, se tudo rastreia com o que a gente viu antes, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas daqui pra frente eu acho legal. Acho que as 3 decisões foram boas e eles conseguiram bancar essas decisões até o final. De modo geral, sim, entendeu? Isso eu acho legal. Eu vou discordar de você só em uma coisa. Eu não diria que foi a primeira vez que o Ron confrontou o Quark. Por quê? É exatamente do jeito que o Ron fala. Nos assuntos do bar, sim. Fala o que você quiser, eu obedeço. Mas esse é meu filho. Tanto que o Quark não critica, não retruca. Ele aceita aquilo, reclama, mas ele não impõe nada, porque não era algo que o Quark deveria estar tendo nenhuma opinião sobre isso. Eu acho que a gente vai ver o Ron realmente confrontar o Quark mais pra frente, quando envolver negócios do bar. Mas agora é perfeito, é o filho dele. Quark, cala tua boca que é o meu filho. No começo até teve um episódio lá na primeira temporada que o Ron quase mata o Quark, que queria defenestrá-lo pelo uma airlock lá. Mas eu acho que eles não sabiam muito no início o que fazer com o personagem, foram tentando alguma coisa, aí ele ficou aquele bobão ali, que é o alívio cômico, é o capacho do Quark, que o Quark só reclama dele, só joga tudo em cima dele, qualquer coisa é culpa dele, vou tirar dinheiro do seu salário e tal. Mas assim, eu não vejo como, por exemplo, como um retcon, de repente falarem que ele é bom em engenharia. Eu acho que ele era tão preocupado em querer ser... Isso é um problema. Que é como o Nog fala, ele era tão preocupado em querer ser um Ferengi e fazer negócio e ficar ali, que ele ficava tão à sombra do Quark e ele não tinha coragem de fazer nada, que daí não aparecia essa habilidade dele, ele não deixava transparecer isso, ele não se utilizava disso como algo bom para ele. E eu acho que o fato dele desafiar o Quark no final, acho que ele fica meio do tipo, inspirado pelo que o filho está fazendo. Ah, não, meu filho agora vai poder ser algo que eu não consigo ser. Só que daí inverte também, porque no fim ele próprio acaba mais para frente se tornando engenheiro da equipe do O'Brien, em função disso. Acho que eles acharam uma função ali pro Ron muito melhor do que simplesmente ficar à margem ali do Quark. Acho que eles foram acertando e vendo, não, agora funciona melhor aqui, a gente pode utilizar muito melhor os personagens dessa forma. Então, eu acho que foram realmente boas decisões tomadas nesse episódio aqui. No começo o Ron era muito abrasivo mesmo, era um Ferengi meio linha dura. Depois ele foi ficando mais suave, muito embaixo do Quark. E depois eles vão achar um caminho para ele, meio que ele sair do bar, né? Ele fazer uma coisa parecido com o Nog. Mas eu acho que em torno desse episódio, eles tomaram essas 3 decisões. Eu acho que as 3 decisões eu acho que dá para funcionar melhor. Tipo, porque acho que eu falei isso, acho que foi no The Negros. Sustentar essa coisa do Ron querer tomar o bar do Quark a todo custo o tempo inteiro, eu acho que não tinha como. Se o Quark a gente não consegue ter o controle das ações criminosas dele na estação, pra gente ele pagar por isso, ele ficar em xeque com relação a isso, ele sofreu alguma advertência, alguma punição, o Ron fica mais difícil de controlar em termos de história. Então eu acho que é melhor essa decisão aí, foi melhor, talvez pudesse até ter vindo antes, talvez meados da segunda temporada eles terem pensado em algo assim, para mexer um pouco com esses dois, acho. E o Quark fica no fundo como o último bastião, como o Ferengi, e digamos, nesse conservadorismo dele, fica o personagem. Ele é o berço da sátira, a persona do negócio, e acaba funcionando dentro dos temas do personagem. E o Nog e o Ron foram meio que os que saíram ali do ninho, fazendo coisas bem diferentes e bem dissonantes em relação à cultura Ferengi, que o Quark meio que abraça. Não, Ferengi aqui é Ferengi. Esse bar, o mundo pode não existir mais Ferengi, mas Ferengi jogaram uma bomba lá, mas esse bar é um bar Ferengi, entendeu? Eventualmente é a última mensagem
profundidade do personagem. Mas o Ron e principalmente o Nog, eu acho que ficaram bem mais palatáveis com essa, digamos, reestruturação. Então é isso que eu falo. Mesmo que não rastreie tudo perfeitamente, como naquela época realmente não vai rastrear, se a gente quiser passar o pente fino nas coisas, pelo menos tomamos a decisão e essa decisão vai seguir. E principalmente no caso do Nog, é uma decisão que eu realmente gosto muito, porque talvez seja, se eu penso assim em DS9, é um personagem que eu penso, um dos personagens que eu penso primeiro, porque ele representa a transformação. É muito idealizado, muito Star Trek Conto de Fadas, como eu gosto de mencionar, mas é uma coisa que eu gosto. Eu acho legal quando eu penso no personagem, entendeu? Então, eu acho que tá valendo, assim, essa história. E eu acho que a coisa do pai, não quero terminar com meu pai, assim, acho que a cena é bonita, acho que o Avery Brooks dá uma sacudida nele ali, acho que o Aaron Eisenberg, ele atua bem melhor do que em outros momentos anteriores na série, acho que ele dá um gás legal, eu acho que a cena é legal, e é a cena que eu lembro, e esse momento que ele fala, eu não quero terminar como meu pai, tem um beat na cara do Cisco, e o Cisco recosta na mesa, fica olhando pra ele, como se ele estivesse pensando na própria vida. Eu acho legal pra cacete, acho bem legal essa parte. É porque ele conseguiu naquele momento que ele queria, porque o Cisco queria tirar a verdade dele. Ele queria saber bem a real físico, motivação, né, do Nog para querer entrar para a academia. It's not just a whim. I'm serious about joining Starfleet. I don't have time for this, Nog. Now, whatever little scheme you had, you can forget it. I'm not giving you that letter. It's not a joke or a scheme. I want to join Starfleet. I want it more than anything I've ever wanted in my life. You're a Ferengi. Why would you want to be in Starfleet? Where's the profit in it? I don't care about profit. Then what do you care about? Come on, Nog, tell me. Why is it so damned important that you get into Starfleet? Why are you doing this? Because I don't want to end up like my father. Ele queria saber que aquilo lhe vinha do coração, que era algo realmente importante. E aí ele provoca o Nog até que o Nog acaba se abrindo, né? Então essa cena é fenomenal, realmente. E o Avery Brooks está bem desde o começo, né? Na primeira interação com o Nog, quando o Nog chega, a história do dinheiro, do Latin, um empurra para frente, outro empurra para trás e tal. Ele conversando com a Dax. Eu acho que foi tudo bem montado isso daí. Não, e que eu achei bonitinho do roubo, que eles mencionam o furto. Ele fala assim, não sumiu nada não. Aí a Dax, não, apareceu até umas coisas que a gente não tinha percebido, né? Achei bonitinho deles lembrarem do Emissary, né? Eu acho legal como, ao longo do episódio, essa cena final entre aspas, né, do Cisco com o Nog, ela é muito bem construída e a gente sabe o que o Cisco tá fazendo ali. Por quê? A conversa que ele teve com a Dax na cena anterior era o quê? Por que ele quer ir para a Frota Estelar? Qual que é a intenção dele? Qual que é o objetivo dele? Ele está sendo sério? Não está sendo sério? É uma brincadeira? Não é? E a gente sabe, quando ele começa a cena, que o Cisco entrou em modo ok, eu vou tirar a verdade desse cara. E eu conheço esse cara. E eu sei os botões para apertar. E é por isso que a cena também funciona. Porque se fosse só, olha, o Cisco agora virou um babaca. Por que ele tá falando assim com o Nog? Por que ele tá agindo assim? Por que ele tá sendo tão grosseiro com o Nog? Ele tá fazendo isso para extrair a verdade que ele precisa para decidir se vai dar a carta ou não para o Nog. Se ele perguntasse simplesmente, eu quero que você seja sincero e me diga por que você quer entrar na Frota Estelar, o Nog não ia responder dessa forma. Ele não ia chegar e falar, olha, eu não quero ser como meu pai. E a gente teve isso no episódio antes. O Jake é um baita amigo do Nog. E o Nog não revelou isso pro Jake. Ele falou, é pessoal e eu não quero falar sobre isso. Talvez o Jake... Cai naquela coisa que eu falei, né? Da vergonha que ele tem. Eu não acho que seja vergonha, Mari. Não é vergonha que ele tem do pai. É dó. Porque ele fala, meu pai é um gênio da engenharia, mas ele optou por seguir o caminho Ferengi e isso não levou ele a lugar nenhum. E eu quero fazer algo diferente. Eu não acho que seja vergonha, eu acho que seja pena. Ele sabe exatamente por que o pai tomou as decisões, ele sabe por
porque o pai chegou onde ele está e ele sabe que se ele não buscar um caminho alternativo, ele vai acabar como o pai. Isso não é motivo de vergonha para ele, tá? Ele sabe que o pai poderia ter sido algo mais se tivesse tido oportunidade. Ele fala isso no episódio. E ele está tentando algo diferente. É justamente por isso que o Ron aceita tão rapidamente, porque o Ron sabe o que o Nog está fazendo. Então eu não acho que ele tem vergonha do pai. Quando ele fala, eu não quero terminar como meu pai, não é porque ele tem vergonha do pai, mas porque ele sabe que o pai tinha mais potencial que não foi explorado. E ele quer explorar esse potencial. Ele não tem vergonha do pai, ele tem dó do pai. Na verdade, o vergonha que eu queria dizer não acho que ele tenha vergonha do Ron, ele tem vergonha deles não serem Ferengues da maneira como eles deveriam ser. Isso sempre foi muito forte para ele. Você vê em várias situações, tal, que o Ron faz alguma coisa assim que não é nada Ferengue e que o Nog demonstra assim uma certa vergonha da situação. Então sempre foi isso daí, porque ele achava que ele tinha que manter essa aparência, essa identidade Ferengue aí e tal. E aí, quando isso não acontece, para ele é um motivo de vergonha, que ele vai descobrir agora que, na realidade, é algo bom isso. Eles não serem assim, que ele pode ser outras coisas, ele não precisa necessariamente seguir a vida de que todo Ferengue tem que seguir, entendeu? Inclusive, pensando na série como um todo, normalmente eu só analiso o episódio isolado, mas as diferenças do Ron e do Nog também, porque o Nog é uma consequência do Ron, fazem o Ron virar um grande Nagus. E aí a gente tem que agradecer, né, o Robert Hewitt Wolf por essa ideia, porque ele quem teve a ideia, que ele falou assim, entre o Wesley, o Jake e o Nog, muito irônico o Nog entrar para a frota e os outros dois não, que eram quem se esperava. O Wesley até entrou, mas depois ele saiu, não quis, foi fazer outra coisa, e o Jake nem quis. Então é interessante que de repente veio o estalo assim, dessa ideia do Robert Hewitt Wolf e acabou dando muito certo. Mas muito bem, aí agora vamos falar sobre a outra parte do episódio, que a gente começou a falar no comecinho, da Kira e do Odo. Era algo que a gente meio que esperava que em algum momento fosse acontecer, porque foi se criando a história aos poucos de que o Odo gostava da Kira, mas nunca tinha vindo dele ou afirmado por ele isso daí. A gente, no máximo, sabia pelos outros. Tipo, a Lwaxana falou pra ele, sinto muito, você gosta da Kira, ela não gosta de você, eu entendo você e tal. E embora o Odo não fale nada, não confirme nada, né, fica aquela coisa. E aí, no episódio passado, ela perdendo o Barrel, agora fica, a gente esperava que o caminho ficaria livre para o Odo. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse episódio, uma das coisas que eu não gostei foi que eu achei a Naná muito fora, assim, do personagem. Eu achei ela muito esquisita. Não sei, não gostei da atuação dela. E mesmo depois, sabendo que na realidade, a maior parte do tempo não era a Kira verdadeira, era a fundadora, eu acho ainda que ela estava meio fora ali. Não sei se porque ela é claustrofóbica e aí ela não estava se sentindo bem com aquela pedra em volta dela ali, aquela coisa esquisita, mas eu achei meio fora de tom, assim, foi uma coisa que eu não gostei do episódio, mas eu gostei deles terem feito, né, às vezes as pessoas podem se sentir traídas porque criou-se toda uma coisa, o Odo contando um monte de coisa para Kira tal, e aí no fim não era a Kira. E especialmente essa questão dele contar que gosta dela e aí não foi para ela. Castanha, você teve essa sensação, assim, um pouco, digamos assim, entre aspas, se sentir traído? Ou todas as coisas que o Odo fala para Kira, embora não tenham sido para Kira, acrescentam sobremaneira informações sobre o personagem que são super valiosas? Que ele tinha sentimentos pela Kira, a gente pode pensar que talvez tivesse alguma coisa desde a decisão dele de não entregá-la para o Dukat em Necessary Evil. Mas
de maneira mais concreta, a gente pode ter aquele beat que ela tá famoso, né, no The Collaborator, né, que ela tá falando do Bareil e o Odo meio que entrega ali, ela de costas. E é meio que uma metáfora pro relacionamento, ela não tem a menor ideia, ela tá de costas falando do Bareil e ele tá sentindo aquele, ela falou daquele jeito, pesou, né, ele acusou o golpe, como se diz. É meio que uma metáfora pra história toda, né, por um longo tempo durante a série. No Fascination, em que a Lwaxana fala explicitamente da... Bobinho, eu já sei como é que é, sei que você gosta da Kira, não sabe, né? E meio que a gente já sabia. E aí a gente fica meio naquela... pela trama, é pelo saber... Se as coisas não vão mudar muito, ninguém vai morrer. O que a gente pede é revelação. Aí o que é revelado, no fundo? Além do que, vale a pena prefaciar que é um episódio para cortar gastos. A gente tem a primeira menção de uma... Acho que a classe peregrina aparece pela primeira vez no piloto de Voyager. Se eu estou associando a nave à pessoa. Talvez o Leandro saiba melhor do que eu essa parte. E aí aqui a gente tem o melhor das naves invisíveis da série clássica. Nada de nave. Aí a gente cai nas cavernas feitas em estúdio ali, bem apertando os bolsos ali, né? Apesar de ser em outro planeta, mas de uma maneira bem econômica. E em particular, uma coisa que atrapalha é a questão da pedra, da estrutura cristalina. A estrutura cristalina é ruim, parece que a Naná ingenuamente, talvez, bobinha, né? Não tinha dinheiro para fazer diferente, ela estava imaginando como se fosse uma maquiagem, ela se cristalizando aos poucos, o corpo dela virando cristal, eu imagino isso. Não ela ficar encaixotada no meio de um monte de pedrinhas. E aí também tem um problema, a atuação da Naná não é boa, ela não consegue capturar a perda de movimento ali da caixa torácica, ela fica muito fake. Ela tenta simular ali, mas não funciona. Ela não encontra um mecanismo ali de empacotamento ali da caixa torácica para mudar o padrão de voz, da respiração. Ela não encontra e começa a ficar muito fake. À medida que a coisa vai evoluindo, ela vai ficando cada vez mais encaixotada. Fora que talvez possa ser fruto também da limitação dela, da questão dela ser um pouco claustrofóbica. Isso também pode ter atrapalhado. E a sensação também que parece que a equipe toda não acreditou muito naquele negócio. Os escorpiões estavam ficando ruins e mesmo assim é o que tem para hoje. Foi se empurrando e realmente é uma coisa, é um adereço, aquela estrutura cristalina não foi bem concebida e foi muito mal executada. Então, voltando à coisa, a revelação do Odo, eu acho que a pessoa vai gostar se ela gosta do René Auberjonois, que não é difícil. Ele conta a história de como ele adquiriu o nome, que eu achei bem legal. Ele, no momento que ele fala que está apaixonado pela Kira, ele encontra um dispositivo ali dele cair encostado à parede lentamente, aí tem um movimento de câmera que vai por trás da forma cristalina ali da Kira, e ele entra mais no quadro, que também é interessante, como ele usa a linguagem corporal para falar aquilo ali, eu acho que é bem bacana, é um momento análogo ao Nog. Eu não quero ser meu pai, ele meio... né, é o momento que vende essa parte da história, mas eu acho que o que vale a pena é por aí, porque no fundo é aquela historinha, tipo, tem duas histórias de sci-fi que você aprende a escrever quando a pessoa quer escrever. Ou ela escreve duas pessoas caindo num planeta inóspito esperando socorro, ou é a nave perdida, quem atacou essa nave? Será que eles vão voltar? Quem fez isso? Essas duas histórias, essa é uma delas, então é bem básico mesmo, então é meio que a gente comprar o que foi revelado aqui. O que foi revelado, não o fato, mas o que foi revelado do personagem. E eu nunca achei... honestamente, eu posso dizer que eu nunca achei um problema, tipo, uma trapaça em si da verdadeira Kira não saber, porque naquele momento eu achava, a história é essa. Eu nem tinha certeza se eles iam ficar juntos de fato. Porque até esse momento era bem impenetrável, era bem claro que quem tinha sentimentos era um, não o outro. E eu acho que termina aquela frase dele, eu acho que é boa, porque é bem, ela deu uma escorregada. E o outro lado, o lado da fundadora, de querer explorar isso. A gente pode discutir algumas coisas de trama, de como ela conseguiu fazer uma coisa tão perfeita assim, parece que tem muitas conveniências acontecendo, mas eu consigo acreditar
Porque lembra que eu falei? Porque eu tô pensando assim, o grande elo. O grande elo não é o Odo voltar para lá. É meio parte do corpo uma parte do corpo se reintegrar ao corpo. Então, pensando nesses termos, eu acho que eles dariam tanta importância a esse experimento em particular de tentar entender o Odo. É claro que vai se discutir como é que ela sabia tanta coisa. Tem coisas aí que a gente vai, ao longo da série, tipo a questão das memórias, o que você absorve, como é que é feita a questão das memórias para os impostores tomarem conta. E é um nível de ameaça que não é dito aqui como uma possibilidade de infiltração, não fica muito clara, mas eventualmente é mostrada. Mesmo que a gente discuta um pouco o que é, o que não é em termos de trama e desse agente perfeito e ter todas as memórias necessárias, a gente é apresentado aqui meio no stealth, meio na camuflagem, que eles são infiltradores terríveis, poderosíssimos, perigosíssimos. Também é uma coisa interessante. Então eu acho que fica por aí, a gente gostar do René, achar que a exposição dele aqui foi suficiente e aceitar essas coisas da trama que parecem um pouco exageradas, um pouco perfeitinhas demais. E a coisa marchando aí com os fundadores se mostrando um pouquinho mais perigosos, mas o Odo é parte deles. Então tem essa vulnerabilidade que eventualmente se mostraria muito mais importante. É mais ou menos o que eu acho dessa parte. Vamos lá. Aí vai uma questão de como a gente percebe o episódio e como a gente assimila informações. E cada um é cada um. Eu concordo com o Castanha que é o Cave 7, dependendo da iluminação a gente vê que aquilo lá tudo é plástico. Aquele cristal não é lá tantas coisas assim. E não só isso. Para mim, talvez o que mais me incomode é que o Odo, como um changeling, deveria ter percebido antes que aquilo era algo de changeling. Eu não estou dizendo que ele tinha que ter percebido imediatamente, porque ele está longe do Great Link, ele tem muito que aprender. A Female Changeling fala isso no final, mas em algum momento antes daquele, ele deveria ter somado que 2 mais 2 igual a 4. Tirando isso, que é o que me incomoda, eu acho que o problema é a Kira não fala absolutamente nada no episódio sobre ela, o que faz sentido com era outra pessoa impersonando ela. E aí é aquilo que eu falei antes da gente começar a gravar, que eu tenho uma ligação emocional com esse episódio diferente, que é o Odo contando pra Kira por que ele tem aquele nome. As you know, when Dr. Mora first brought me to his laboratory, it was under Cardassian supervision. All specimens had to be clearly labeled in Cardassian so the overseers would always know what scientists were working on. Since no one was exactly sure what I was, Mora labeled me Unknown Sample, which the overseer translated into Cardassian as Odo-Ital. So your name is Unknown Sample? No. Odo-Ital literally means the word nothing. Even after it became clear that I was sentient, the Bajoran scientists kept calling me that. As a joke, they split it into 2 words, like a Bajoran name, Odo-Ital, which eventually got shortened. Então, para mim, funciona. Funciona, nossa, é uma obra-prima maravilhosa da 7ª arte? Não. É o Avalon Home? É Fascination? É Meridian? Não. Mas tem algumas coisas que me incomodam nesse episódio, particularmente nessa questão da Kira e do Odo. E para mim o que mais me incomoda é o Odo deveria ter percebido o problema antes. E aí, mesmo pensando... Vamos esquecer que o Odo é um Changeling também e tinha uma Changeling fazendo isso lá. Os nossos tricorders não funcionam. Como assim? Do nada, tricorder não funciona. No mínimo, tinha que funcionar e falar, olha, tem uma atmosfera ionizada aqui. Não tem motivo. O transporte a gente sabe que não vai funcionar numa atmosfera ionizada. Isso é Star Trek clássico. Agora, tricorder não funcionar não faz nenhum sentido. Essas coisas me incomodam. Mas aí eu, enquanto Fernando Odo, o espectador assistindo o episódio, eu me conecto com isso. O Castanha eu não sei, mas existem muitas pessoas no mundo que já se apaixonaram por alguém, por uma amiga, e nunca falaram nada. Tem até um termo para isso hoje, que é a famosa friend zone.
Então, assim, a conclusão, como aquilo avança, para mim faz muito sentido. Sim, tem problemas de direção, sim, tem alguns problemas de lógica, mas, nossa, é um desastre completo? Para mim, não é. Eu vejo assim, o romance da Kira e do Odo é o grande romance de Jornada nas Estrelas, é o que foi melhor escrito. E eu sempre gostei de como eles foram escalando essa relação deles. E aí esse episódio eu vejo muito mais que ele não tem a ver com a Kira, ele tem a ver com o Odo. O Odo é o personagem principal aqui. Por isso que não tem problema que, na realidade, tudo que ele falou não foi para Kira. Porque o que eu acho que é o ponto principal ali, que seria o ápice do episódio, que é a revelação do Odo, quando ele diz para Kira que é apaixonado por ela, ele está dizendo aquilo muito mais para ele do que para ela. Odo, why are you still standing there? I told you to get out of here. I'm not leaving. Constable, I gave you a direct order. You can order me all you want. As of now, I'm resigning my commission. Odo, if you stay here, you'll die. You don't know that for certain. And even if it were true, I'm not going to abandon you. I want you to get out of here. Don't you understand? I can't! You have to. Odo, please. No, I won't leave you. Why? Because I'm in love with you. É uma revelação para ele aquilo ali, porque é a primeira vez que ele fala aquilo alto, que ele admite esse amor por ela e que, como Castanha falou, o Auberjonois faz brilhantemente, né? Aliás, ele tá brilhante o episódio inteiro. Assim, é fantástica a atuação dele nesse episódio. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto desse clichê, né? É o clássico nerd introspectivo que gosta da garota mais bonita da escola e aí ela só o vê como amigo e não percebe que ele gosta dela. E aí a gente tem uma Kira ali que é totalmente assim, internaliza os seus sentimentos. Você vê assim lá no Past Prologue que o Odo percebe o quanto ela tá num dilema ali interior, mas ela não é capaz de externalizar aquilo, e aí o Oda que fala por ela, porque ela tem que falar com o Sisko, ou mesmo em Duet, quando ela tá tão envolvida ali, é de novo o Odo quem dá uns toques para ela. Então é interessante assim, porque ela não fala dos sentimentos dela, você vê como ela agiu com a morte do Burrell, de querer continuar trabalhando, tudo. Então ela sempre segura sozinha uma bagagem emocional muito grande. E aí é legal porque ela fica nessa um bom tempo. E eu gosto deles não terem resolvido logo e colocado os dois juntos. E talvez realmente nem tivessem essa ideia. Quando a gente pensa em drama, em história de romance, muitas vezes o que fica mais interessante, que prende mais as pessoas, é essa parte anterior ao de quando duas pessoas ficam juntas. Eu acho que essa dança aí do eu gosto dela, ela não gosta de mim, mas quem sabe mais pra frente ela vai descobrir que de repente pode gostar de mim, que é isso que eles vão criando aqui com aquele, com o Odo. Eu gosto muito disso, muito, muito. Eu gosto pra caramba, assim, da relação dos dois. E eu acho que as coisas reveladas sobre o Odo aqui, que ele fala para Kira que não era Kira, são muito fundamentais. Mas assim, eu acho que tudo que é mostrado é em serviço do crescimento do personagem, do fato dele contar a história do nome dele e do quanto significa, para ele não significava nada aquele nome, mas a partir do momento em que ele conheceu a Kira e depois ele emenda, né, conheceu os outros também, o Sisko, a Dax, tudo, quanto isso começou a fazer sentido para ele. E mais, a relação... Não, mas Mari, ele só inclui... e os outros, a Sisko... Sim, para não ficar mal, né? Porque Isso. Até então ele não quer revelar nada. Porque você vê que ele faz uma pausa. Né? Quando eu conheci você, eu passei a gostar do meu nome. Não, e aí também Sisko, Dax, tudo. Você percebe que foi uma escorregada no discurso dele e que ele corrige ali, né, no meio do caminho, para não ficar muito assim... Que até então ele tá ali... ainda na esperança de salvar a Kira. E a parte com a fundadora,
eu acho que faz um sentido tão grande essa coisa dos fundadores quererem o Odo, né? Porque eles não se conformaram lá em The Search que ele não quis ficar, porque eles tinham certeza que ele ficaria. É legal porque você vê isso mais pra frente na série, lá na 6ª temporada, a própria fundadora vai falar pro Aeon que a volta do Odo pro Link vale mais do que o Quadrante Alpha inteiro. Então é super justificável tudo que eles bolaram aqui para chegar nessa situação deles poderem estar com o Odo ali, e a intenção era que a Kira morresse, se o Odo não tivesse percebido ali alguma coisa, meio ingênuo da parte dos fundadores de achar que o Odo não fosse perceber, embora tenha demorado, como o Fer mesmo falou, mas acho que talvez tenha alguma coisa a ver assim, do tipo, ele é muito novo, digamos assim, em relação aos fundadores. Então, a percepção dele do outro é muito pequena ainda. Ele não tem essa percepção de começar a chegar um fundador e ele sentir que é um fundador chegando. Tem a ver com a duração do episódio. Não, mas enfim, eu acho que traz essa coisa de até onde os fundadores vão para trazer alguém seu de volta pro Link, e aí ela vai e entende sobre o Odo, sobre as coisas que acontecem, e isso vai se refletir lá na frente em como ela vai agir com o Odo, principalmente na 6ª temporada, lá naquele arco de 6, 7 episódios, de A Call to Arms até Sacrifice of Angels. E aí o que o Castanha falou também, que de repente mostra uma capacidade que os transmorfos têm de personificar uma pessoa com perfeição, que nem o Odo percebeu, a não ser em algum momento, pelo discurso ali, pela conversa sendo feita, mas não pela aparência. E que isso mais para frente vai se tornar um grande problema para a Federação. Então eu acho que todos esses pontos assim são muito interessantes que trazem do episódio, que é um episódio meio que stand-alone aí, tem um começo, meio e fim em história, mas que de novo traz um monte de elementos que vão lá para frente fazer muito sentido e vão ser utilizados. Eventualmente a gente vai ter que falar dessa coisa deles. O quão agentes de infiltração eles são bons, qual é o limite disso, acho que a gente vai ter que ver aí episódio a episódio, se tem alguma bobeada, inclusive talvez até comparando com o que a gente vem picar eventualmente, se o negócio lá foi mal feito, parece que foi, e a gente vai ver isso ao longo dos episódios. Aqui dá a impressão, tem outras fontes de informação, ela estava naquela simulação, ela não estava na simulação. Não, ela não estava na simulação. Não. Será que tem um acesso direto às memórias dela? Ou se tem informações de outras fontes, de espionagem e tal? Então isso é uma coisa que a gente vai relembrar e comentar ao longo da série. É um pouco esquisito realmente o Odo não sacar que tem alguma coisa ali diferente. Esse é o maior problema. Ele nem usar as habilidades dele para tentar abrir aquilo de alguma maneira, de tentar quebrar ali o solo em volta, tentar erguer. Não sei, algumas bobagens assim. Mas é aquilo também, o negócio já está um pouco artificialmente feito, né? Especialmente a questão dos tricorders, não somente os tricorders, mas tem uma artificialidade no ar ali. Mas é curioso ele não sacar que tem alguma coisa ali. Então a gente fica meio, isso é mais um problema, isso na realidade ele pra gente pensar, né? No final ele fala, tem alguma coisa, mas eu acho que eles usam a coisa errada, que é a coisa do Maqui, entre aspas, atirando nela, que tal. Não sei, parece mal ajambrado isso. Teria que ser uma coisa um pouco do cenário, alguma coisa que ela tivesse dito, pelo menos pro meu gosto em particular, né? Aquela coisa do Maqui parecer um pouco inspirado, puxado ali. E talvez tentar uma ou outra coisa. Ele fazer aquele escudo ali da avalanche, achei legal. Pelo menos um efeito óptico eles gastaram nesse episódio. É que eu podia dizer, não, mas não tinha dinheiro nenhum e pelo menos aquele óptico que não parecia tão simples. E eles gastaram dinheiro ali para ele proteger ela e o equipamento daquela avalanche lá. Mas você vê que nessa cena eles foram espertos. Eles não mostram ele começando a fazer, porque é no corte do intervalo do episódio. Então tá tudo desmoronando e aí a hora que volta o corte
já tá ele ali. Então eles só tiveram que fazer o retorno dele voltando a ser. Então foi legal que eles fizeram o efeito, mas deram uma economizadinha. Eu acho que é mais ou menos aí o que eu acho. O quanto ele se expôs, a origem do nome, que eu acho legal, acho que é super bem bolado, eu gosto, sempre gostei. É uma coisa que eu lembro, eu sempre gostei. A coisa do caiaque com o O'Brien eu achei meio inesperada. Eu não vi essa de antemão. Achei meio, não sei. E no final a revelação do amor. E é muito legal, que aí tem a atuação do René também nessa parte, quando a falsa Kira fala que também tá apaixonada por ele. E ele percebe que tá tudo errado ali quando ele ouve isso. Eu acho potente também isso. Talvez quase tão potente quanto ele se abrir ali. Porque ele tem aquela coisa toda reprimida, ele bota assim ao vento, bota pro cosmos que tá apaixonado pela Kira, ele. É potente, mas essa também é potente. Dela falar, ele ouvir e saber que aquilo tá errado. E articular por que aquilo tá errado. E ele saber que aquilo tá errado. Não tipo, não sei o quê. Não, ele diz exatamente porque tá errado. Racionalmente. E isso também é legal. Isso também é uma parte legal. Então vai depender muito disso. O quanto você acha que a exposição do personagem foi uma coisa nobre, o quanto você gosta da atuação do René Auberjonois. Em termos da série, do andamento da série, ele não era mesmo, principalmente logo após a morte do Burial, eu ia pegar muito mal eles colocaram os dois juntos ali. Eu acho que não tinha nada a ver com nada, seria uma bola fora terrível. A Kira não ser a Kira não é um problema, porque é o que era a série até ali. Seria mais uma coisa vindo do éter. Então ele a gente já tá vendo isso há um tempão. Mas a Kira não. Tem como reciprocar ali. Ainda aconteceu outras coisas. Até chegar à situação. Eu acho que eu adoro o relacionamento deles, porque eles se conhecem realmente de uma maneira especial, desde o começo da série. E eles vão demonstrando de um lado para o outro isso vez após vez, após vez, após vez. Então realmente é um relacionamento especial, eu acho, em Star Trek. Esse para mim também não seja o mais nobre segmento a respeito, mas eu vejo que tem algumas coisas meritórias. Mas em termos do cenário, da trama, realmente deixa a desejar aí. Complicado. Só complementando uma coisa que vocês estavam falando disso, do Odo não perceber antes, eu acho que talvez se fosse qualquer outro personagem que estivesse ali naquela situação de perigo, ele olhasse de maneira mais focada. Eu acho que pelo fato de ser a Kira, fez com que ele perdesse um pouco a objetividade ali. Então eu acho que faz um sentido ele demorar para perceber. Na realidade, demorar para juntar todas as coisas que estavam incomodando. Porque a gente vê que logo no começo, quando ela está presa ali, ela faz umas brincadeirinhas que você vê que não está dentro do perfil da Kira e ele acha esquisito, mas ele deixa passar. E a gente, quando ainda não sabe que na realidade é uma fundadora ali, a gente também vê, a Kira tá esquisita aqui, o que tá acontecendo, né? Não parece ela. Então, você também sente que alguma coisa tá esquisita, mas você fala, não, é porque ela tá nervosa, porque ela tá numa situação extrema ali, e aí o próprio Odo também tá numa situação em que ele não gostaria de estar, o pior possível. Então eu acho que isso justifica um pouco essa demora dele entender o que estava acontecendo, mesmo porque eles queriam que fosse na revelação dele e a Kira dizer que gostava dele, que fosse a sacada. Fala, não pode ser ela, não é ela, eu tenho certeza que não é ela. E é legal que a fundadora tenta consertar, fala, não, eu tô falando isso porque era o que você gostaria de ouvir, mas aí ela não saca, né? Ela pode ter informações sobre a Kira, mas ela não tem a sutileza, assim, da real amizade que os dois têm. E que daí o Odo bem fala que a Kira que eu conheço nunca falaria isso pra mim, nunca mentiria pra mim, mesmo sabendo que talvez fosse algo que eu queria ouvir. Então é uma sacada boa, vale esperar por isso. E aí depois, óbvio, aí ele fica ali remoendo e contando todas as outras coisas que ele percebeu que estavam esquisitas, mas que ele não conseguiu juntar as peças a tempo. E aí a gente tem só uma coisa desse episódio que até o Castanha comentou logo no comecinho, que é do Alferes
Vilix Pran, eu nem lembrava disso lá, que eles falavam no comecinho, o Bashir e o Cisco, que o Alferes tá grávido de gêmeos, e aí eles vão dar uma festinha, tal, vão fazer um chá de bebê, não sei o quê, e depois esse Alferes ainda é mencionado, acho que mais umas 2 vezes, não sei se na 5ª temporada, alguma coisa assim, mas a gente nunca o vê em cena. Tem mais ele é meio uma planta. Ele é meio vegetal. Eu não entendi qual que é. Não, acho que eles vão piorando assim a estrutura dele. Entendi. Eu não entendi se ele gerou autonomamente os rebentos dele, eu não entendi isso. Ia ele estava brotar, grávido né, de alguém, ia brotar. né? Ele, literalmente, ou seja, ia ser como é que ia ser isso? Mais uma gozação. Então tem um Alferes vegetal aí que estava grávido de gêmeos, entendeu? E era homem, dá pra inferir que é homem. Ou seja, uma coisa em termos de gênero, de papel de gênero e de biologia aí, que passou no roteiro, ninguém comentou nada, mas eles fizeram, assim, com uma semi-piada. E acho que eventualmente, eles colocam ele doente, e aí a doença dele também tinha alguma coisa a ver com flor, com planta, com algum tipo de vegetal, e a coisa fica mais complicada ainda. Como descrever essa coisa com maquiagem, computação gráfica? Como é que seria esse Vilix Pran? Você, Fê, tem mais alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar do episódio? Não, é só vou deixar aqui solto, não vou me aprofundar, que quando o Odo fala que o nome dele significa coisa nenhuma, ou nothing no original, eu me identifico pra caramba. Então vou deixar isso. É um episódio que eu gosto mais hoje do que já gostei. Eu acho que ver a série como um todo ajuda, porque acho que sem a série como um todo é um episódio um pouco estranho, assim. Eu acho vendo até o último episódio, no caso, tanto do Nog quanto essa história do Odo e da Kira, tem um peso que a gente, nesse momento na série, vendo pela primeira vez, não tinha noção. Não sabia muito bem. O Odo tá apaixonado pela Kira. A gente já desconfiava, já tinha praticamente certeza. Mas e aí? Podiam ficar juntos? Então eles conseguiram cumprir a promessa de que era muito importante para os fundadores, o Odo, e mostrar que era possível esse relacionamento, mesmo até aquele momento a Kira não enxergando de maneira alguma essa possibilidade. Apesar deles terem um conhecimento recíproco que chamava a atenção desde sempre, desde o começo da série. Isso é muito bacana. E o Nog é mais misterioso ainda. O que vai sair daí? Porque podia sair uma desgraça, mas eles de alguma maneira conseguiram manter o personagem, mesmo indo para a academia, vivo na série, participando da série. Isso não é uma coisa fácil, por você pensar no personagem recorrente, sobrinho de um regular, filho de um outro recorrente. Isso não é muito fácil. Depois com a guerra conseguiram integrar isso e torná-lo, eventualmente, carregar episódios sozinho. Ele e outro recorrente aí, até menos recorrente, que apareceu mais tarde na série. Então isso é mais misterioso ainda. Mas é um episódio que deu essa crescida, eu acho. Episódio econômico, eu acho que tem muitas conveniências para a história do Odo funcionar nos seus termos, mas que acho que cumpre o que a gente precisava no momento. Não de maneira brilhante, mas eu acho que é adequado. Muito bem, então vamos para as notas. Fer, que nota que você dá para Heart of Stone? Heart of Stone, aí é difícil esse episódio para mim. Eu acho que ele tem coisas muito poderosas. Eu acho que a cena do Cisco com o Nog, quando ele confronta o Nog, é extremamente poderosa e dá para se identificar. Eu acho que a explicação do Odo para o nome dele é algo que me afeta profundamente, mas não é um episódio que tem um roteiro perfeito, uma direção perfeita, atuações perfeitas. Então eu dou 2,5 estrelas pro episódio. E você, Castanha? Eu vou dar meia estrela a mais do que eu costumava dar. 2,5 também. Eu vou me deixar levar pela emoção. Muito bem, eu também dou 2,5 estrelas para esse episódio. Eu acho que realmente unanimidade! Acho que o Fer falou muito bem. Ele tem cenas muito poderosas, coisas muito importantes. Acho que a atuação
do René Auberjonois é fenomenal. Eu gosto também da atuação do Avery Brooks. O Aaron Eisenberg, nesse episódio, finalmente, após uma sequência de episódios não muito bons, ele se superou aqui. E tudo o que a gente fica sabendo do Odo e das consequências disso, da interação novamente com a fundadora, de aparecer, que eles só tinham aparecido lá em The Search e aparecendo agora aqui de novo, eu acho que o episódio é muito bom nesse sentido, mas infelizmente ele tem algumas coisas assim que acabaram prejudicando um pouco essa história ali da pedra, que fica uma coisa muito grotesca ali, e assim, a produção também não gostou, ninguém gostou do negócio, algumas questões ali de conveniência de roteiro, como é que a fundadora tinha certeza de que eles iriam seguir a nave, ir descer, ir atrás, que o Odo e a Kira iriam se separar para que ela pudesse pegar a Kira e poder tomar o lugar dela. Então são várias coisas assim que tem que acontecer convenientemente para a história dessa parte aí do Odo e da Kira funcionarem. Mas é um episódio bom, eu acho que dentro do que a gente viu nessa temporada, eu acho que estamos bem servidos aí de um episódio que para frente vão ter várias coisas que serão endereçadas novamente e que isso só fortalece o episódio. Muito bem, então é isso. Fer, muito obrigada pelo bate-papo. Odo e tal! Castanha, brigadão mais uma vez. Valeu, gente. Sempre um prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, gostaria de agradecer quem ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do Trek Brasilis, no canal nosso do YouTube. Aproveita e se cadastra, né? Se inscreva no site, deixa o seu like nos nossos vídeos do Balde do Odo, comenta lá que a gente está sempre disposto a conversar com vocês sobre o que vocês acharam dos episódios de Deep Space Nine. Muito obrigada, daqui 15 dias a gente volta. Falou!